Análise política, com Orion Teixeira. Ei, Orion, bom dia pra você, já tá por aí, hoje tem assunto, pano pra manga, vamos, tudo bem com você, Orion? Primeiro, tudo bem, bom dia. Tudo bem, bom dia, Maria Fernanda Sinini, Murilo, Luciano e ouvintes espectadoras da Band News. Prazer voltar a falar com vocês e vamos a essa bateria de novidades. Temos o Propag, Lula sancionou essa alternativa para o pagamento da dívida, favorece Minas, mas tem controvérsia. O governador não ficou satisfeito. Em qual que é essa controvérsia? Põe controvérsia nesse, viu, Sinini? A partir de uma iniciativa construída exclusivamente por Minas Gerais, por mineiros, no caso a Assembleia Legislativa de Minas, por meio de seu presidente Tadeu Leite, do MDB, do presidente do Congresso Nacional, por meio do Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais, o presidente Lula sancionou então esse projeto que poderá solucionar um problema histórico de Minas Gerais e de vários outros estados gastadores, como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. O governador Zema, por sinal, nada fez para que isso acontecesse, a não ser criar obstáculos e defender a adesão de Minas a um regime ultrapassado, regime de recuperação fiscal bem mais perverso e lesivo ao patrimônio de Minas Gerais, patrimônio público e de seus servidores também, com congelamento de salários, enfim, de benefícios. Tudo isso para solucionar a dívida que ele ficou 5 anos sem pagar um centavo sequer. Seu projeto iria facilitar as contas do seu governo, mas elevaria a dívida de Minas de 165 bilhões de reais para 200 bilhões de reais em 10 anos, além de vender todo o patrimônio público do estado, seus estatais e congelar, como disse, os salários e benefícios dos servidores públicos. Surgiu então essa alternativa que ele mesmo disse ter apoiado depois, ao final da tramitação, e agora ele volta às suas baterias de ataque ao governo Lula em mais um movimento mais eleitoral do que de um gestor de um estado endividado como Minas. Ele assumiu o governo com uma dívida de cerca de 100 bilhões de reais em 2019 e hoje ela ultrapassou os 165 bilhões de reais, porque ele não pagou nenhuma parcela dessa dívida e foi beneficiado, na verdade, pelo antecessor, o Fernando Pimentel do PT, que conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal para não pagar nada da dívida até que fosse encontrada uma solução. Essa conquista de Pimentel foi a grande solução para o governo Zema, que pôde usar esses recursos para colocar em dia algumas contas, como salário de servidores, 13º, e dizer que saneou as contas, as finanças do estado. Segundo o governador mineiro, esses vetos do presidente da República, a 13 artigos, podem obrigar o estado de Minas Gerais a repassar 5 bilhões de reais a mais para a União neste ano e também em 2026. E acusa o governo de usar esse recurso para, abre aspas, sustentar privilégios, mordomias, manter 39 ministérios, viagens faraônicas, gastos supérfluos e um cartão corporativo sem transparência. E perguntou até quando o contribuinte vai bancar essa desordem. Mais uma vez, a Zema fez as acusações, mas não apresentou nenhuma prova. Também durante a tramitação do projeto, o governador não se manifestou sobre isso, nem procurou Pacheco ou o governo federal para negociar tais medidas, a manutenção delas. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, saiu em defesa do presidente Lula e disse que o momento é de agradecer ao governo pela sanção da Propag, essa alternativa para o pagamento da dívida dos estados, e resolver um problema aí histórico, Segundo Pacheco, o governo federal abriu mão de receber juros, parte dos juros, permitiu o alongamento da dívida para 30 anos e aceita receber empresas estatais e outros ativos como abatimento dessa dívida, Reafirmou então que essa é a chance de conciliar o pagamento efetivo da dívida com os investimentos que o Estado também necessita em diversas áreas, sem impor aos servidores públicos os ônus injustos do regime de recuperação fiscal. Orion, um tema bastante discutido em São Paulo, essa questão aí do mototáxi, Você acha que aqui em Belo Horizonte há também uma discussão, poderá haver, inclusive, a proibição? Qual a sua avaliação? Sim, Luciana, está vindo para Minas Gerais, Belo Horizonte especialmente, essa discussão retomada lá em São Paulo ontem pelo
prefeito Ricardo Nunes. Então, depois disso, Belo Horizonte também poderá seguir o exemplo e suspender o serviço de mototáxi em Belo Horizonte. O superintendente do Ministério do Trabalho em Minas, Carlos Calazans, irá se reunir hoje ou amanhã, no máximo, com o prefeito interino Álvaro Damião para adotar uma medida com esse objetivo. A ideia seria um decreto municipal suspendendo essas atividades até que a Câmara Municipal de Belo Horizonte possa regulamentar o serviço que hoje é feito sem quaisquer critérios de segurança, especialmente. Calazans avalia que o tipo de veículo e a capacitação dos profissionais precisam ser definidas e regulamentadas. Disse hoje que qualquer motinha está sendo habilitada pelas operadoras e que esses veículos trafegam até mesmo no anel rodoviário, levando pessoas e mais, que usam um capacete único para todos, né, sem quaisquer medidas de higiene. Ninguém aprendeu nada também com a pandemia, não é? Então, ontem o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, comentou que a decisão da empresa de aplicativos 99 de lançar o serviço de mototáxi na capital paulista contraria um decreto de 2023 dele mesmo e que proíbe o serviço na capital. Então, Nunes afirmou que o serviço vai ser uma carnificina na cidade e pediu que os paulistanos não utilizassem esse serviço de táxi. Ouça o que ele disse, abre aspas, esses desgraçados vêm aqui e ganham dinheiro e ainda querem levar a vida das pessoas. Não usem isso, pelo amor de Deus, vai ser uma carnificina. Foi o que disse, então, o prefeito de São Paulo. Segundo ele, a cidade não está preparada para o impacto que haverá na segurança do trânsito com mais de 1.300.000 motos, né? Lá como cá, o maior número de acidentes de trânsito são aí, os números de acidentes é por conta de motos com acidentes graves e muitas mortes. Orion, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar um pouco de história agora. 40 anos, Tancredo era eleito presidente. E o que isso representou para o país, também para a política mineira? Pois é, uma data a ser celebrada em nossa história, sim, Sinine. Há exatos 40 anos, o país voltava a ter um presidente civil e de oposição após 2 décadas comandados aí por generais, ocupando a principal cadeira da República. Tancredo Neves, ex-governador de Minas Gerais, então ele obteve 480 votos no colégio eleitoral e aplicou aí uma surra ao paulista Paulo Maluf, que era candidato, então, governista da época, né? E que apoiou os regimes militares. Então foi uma derrota importante e não foi possível que Tancredo completasse sua missão. Afinal de contas, ele morreu 3 meses depois por conta de uma diverticulite aguda. Seu vice, José Sarney, assumiu o cargo e tocou de seu jeito a chamada aí Nova República. Antes de sua morte, Tancredo ainda agradeceu a mobilização popular que havia defendido eleições diretas para que o povo voltasse a eleger o presidente da República, o que aconteceu 5 anos depois, em 1989. Então, hoje acontecem manifestações por todo o país, mas no próximo dia 15 de março, que seria a mesma data de posse de Tancredo, o Congresso Nacional vai homenagear o ex-presidente da República aí por iniciativa do PT e do PSDB, 2 partidos que são rivais, que rivalizavam nos últimos 20 anos, mas estarão juntos nessa homenagem. Orion, o jovem Orion, de 40 anos atrás, já sonhava com jornalismo ali, já estava, nessa época do Tancredo ali, já estava na faculdade ou pensando em fazer jornalismo? Eu já estava começando os meus estudos, sim, ô Murilo, mas nesse dia exatamente, vou te contar uma particularidade, nesse dia do 15 de março, eu estava no primeiro Rock in Rio, no Rio de Janeiro, quando o Cazuza, o cantor, né, o vocalista do Barão Vermelho, anunciou essa boa nova para a história brasileira e nós curtimos e comemoramos ali mesmo no Rio de Janeiro. Olha aí que bastidor legal. Olha, Orion jovem, legal do fato histórico, hein? Jovem, cabeludo. Cabeludo, Orion. Depois você traz a foto pra gente, queremos foto desse momento. Orion, tá falado, a gente se encontra na sexta. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia.